Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo a mais um VidaCast. Esse é o podcast oficial da Assembleia de Deus em Timon, que tem como presidente pastor Evaldo Sá. Eu sou o pastor José Souza. E eu sou a missionária Edinalva e já quero fazer aquele pedidozinho básico para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que você seja abençoado e também outras pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Não é isso, pastor Josiel? É isso mesmo. E hoje chegou o grande dia tão esperado. Temos aqui hoje a presença do nosso pastor presidente e a gente precisa fazer um coral, né? É verdade. Pastor Evaldo Sá. Pastor Evaldo, seja bem-vindo ao VidaCast. Muito obrigado, é um prazer participar do VidaCast. Sempre tenho o prazer de participar das programações da igreja. Tudo que é para propagação do Evangelho, falar do reino de Deus, isso nos traz satisfação. É com alegria que estamos aqui, estar com você neste momento. É isso mesmo. E a gente vai ter hoje aqui um bate-papo muito alegre, né? Eu sei que vai trazer muitas emoções para nós. Também queremos cumprimentar aqui a nossa querida presidente, missionária Rita Sá, não é isso? Isso, Rita Sá. Pois é uma alegria estar com vocês neste momento, no VidaCast. Isso. E estamos aqui. E a gente já quer fazer aqui uma pergunta para começar o nosso bate-papo. Esse é um bate-papo maravilhoso. Uma pergunta relacionada ou direcionada a vocês dois, pastor Evaldo e missionária Rita. Contem para nós um pouco sobre a origem de cada um, onde nasceram e como foi a infância e a formação familiar de cada um. A senhora pode falar um pouco depois da senhora, depois o pastor Evaldo fala dele. Nasci em Minas Gerais, na cidade de Itaú, de Minas, perto de Pratápolis. E meu pai era topógrafo e andou no Brasil todo. Minha mãe professora. E tiveram 8 filhos, do qual hoje nós só temos 6. Mas levamos uma vida muito simples, pobre mesmo, mas muito feliz. Uma infância feliz. Muitas dificuldades foram vencidas e a gente se tornou mais forte. E aí era uma menina muito ligada à Igreja Católica, né? Minha infância, minha adolescência, e conheci o Evangelho através do Evaldo. Muito bem. E o senhor, pastor Evaldo, como foi a sua origem, a sua infância, sua formação familiar? Conte para nós um pouquinho aí do começo. Minha família é uma família de um nome tradicional no Brasil, a família Sá. Meu pai estava uma vez em São Luís e se encontrou com um historiador, ele muito culto, e meu pai foi fazer espécie de um cadastro e disse: Geraldo Pereira de Sá. Ele disse: o senhor é Sá? Ele disse: sou Sá. Ele disse: você sabia que você é parente de Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil? Vixe. Aí o pai disse: não. E ele disse: pois todo Sá do Brasil tem origem nele. E aí veio, dividiu, ficou uma parte no Piauí, uma parte no Maranhão ficou São dos Patos, Pedreiras e a região de Colinas. E nós somos da região de Colinas. Meu pai nasceu no povoado Cocos, que fica entre Colinas e Mirador. Então, ele contraiu núpcia com minha mãe, Leocádia Pereira de Sá, uma família numerosa. É uma família que decide uma eleição em Mirador, o Içá. Dizem que tem mais de 2.000 votos no município, o município é pequeno, 2.000 votos, o Içá. Uma família evangélica, família Sá. E meu avô foi evangelizado, a formação espiritual da família,
pelo missionário João Jonas. Quem orou por meu avô foi o missionário João Jonas. Chegou na casa dele, o evangelizou e ele aceitou a Jesus. Meu avô, minha avó e todos os filhos aceitaram a Jesus. E ele passava, como era difícil, e a história da nossa convenção conta que ele residia em Carolina, quando ele foi abrir aquele trabalho, a primeira convenção em Coroatá, mas ele estava residindo em Carolina. E ele passava lá na casa de meu avô, mas demorava muito para ele voltar. Mas uma família pobre, meu avô muito sério, um homem trabalhador, e ele tinha um adágio muito interessante. Ele disse que o homem trabalhador podia não ser rico, mas não passava fome. E é uma realidade. Ele pode não ser rico, mas não passava. E dizia também que o homem trabalhador nunca tinha necessidade de roubar. Era a filosofia dele. E assim ele criou os filhos. Comprou uma propriedade, aquela coisa do interior, um pouquinho de gado, e assim nós fomos. Meu pai contraiu núpcia com minha mãe, também começou a trabalhar, chegou o dia de ter a propriedade dele, ter um pouquinho de gado, e ficou lutando, e Deus foi abençoando, foi dando uma prosperidade para a família. Essa é a nossa origem até chegar na cidade. Isso aí. Pastor Valdo, quero lhe fazer uma pergunta. Como foi o seu primeiro contato com o Evangelho? Se nasceu já no lar cristão, ou se não, como foi esse encontro? E em que momento o Senhor sentiu que Deus estava lhe chamando para o ministério? O contato com o Evangelho foi desde a infância. Teve alguns problemas na família, mas eu nunca tive contato com a Igreja Católica, nunca tive contato. Até os 13, 14 anos de idade, eu nunca fui a uma festa, nunca bebi, nunca fiz nada assim. Sempre sendo orientado a servir a Deus. Até que depois, como adolescente, por isso que eu primo muito a formação, o cuidado com o adolescente, porque é uma fase de transição. Essa questão do adolescente, eu falo muito, aniversário de 15 anos. A influência assim maior, né? Aí é a questão do debutar, que é do francês, e é uma fase de transição. E por um estalar de dedo ou não estalar de dedo, você pode dar um passo errado na vida. E foi bem aí nesse pular bem aí que eu me atrapalhei um pouco. Fiquei fora do Evangelho por alguns anos, mas sempre com a confirmação da palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ele cresce, mas não vai se desviar. E identificou, e isso ficava todo o tempo. O hino 15 nunca saía. Nunca. Salmo 23 nunca saía da minha mente. Sempre tinha alguma coisa, por distante que eu estivesse, mas sempre tinha algo da palavra de Deus em minha vida. A consciência. Até que eu voltei por um chamado especial de Deus. Estava com alguns anos de casado, não muitos anos de casado, e adoeci, estava a morrer, estava cadavérico, e eu acho que um dia eu estive no Vale da Sombra da Morte, em casa. E naquele momento, eu fiquei, digo, eu tomo uma posição, quando eu retornei, que a Rita ficou no comércio. Quando ela chegou, eu desmaiei, não sei o tempo que eu fiquei morto aqui nessa rede, uma rede na varanda. E depois eu digo, não, eu parti para o suicídio, eu digo, acho que eu vou me suicidar. Fui beber, desesperado, beber. Aí quando foi uma hora, quanto mais eu bebia, mais consciente eu ficava. Aí deu uma dor grande, atravessando aqui a altura do peito, como se fosse um infarto. E eu saí, e aí eu ouvi uma voz, naquele momento, ainda que tu andasse pelo vale
da sombra da morte, eu estarei contigo. Aí eu voltei, passei onde os amigos, que eu achava que eram amigos, eu digo, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou jogar, nunca mais vou fazer coisa errada, eu vou ser crente. E ele disse, Mirador, me chamava de Mirador. O que é isso? Eu digo, é verdade, não vou. Eu cheguei em casa, a Rita estava dormindo, eu falei para ela. E ela, como falou aí, boa católica, ela disse, é bom mesmo que tu não tem religião. Tu não tem religião. Aí eu disse, pois é. Aí tinha um rapaz que trabalhava comigo, era da Igreja Batista. Aí eu falei para ele. Ele disse, pois eu vou lhe levar lá na Igreja Batista, bem aqui na Jaime Rios. O senhor não falou para ela que ouviu. Não, só disse que ia, não. Só disse que ia voltar. E o rapaz me levou. Lá ele colocou os irmãos, a equipe de evangelismo. Aí disse, você veio, que disse que eu ouvi a palavra. Eu digo, não, eu quero é ser crente. Ele disse, não, mas você precisa ser evangelizado. E evangelizar. Aí falaram, eu digo, você quer ser crente, quer voltar? Eu digo, desde quando eu cheguei aqui. Bem decidido, né? Foi decidido. Aí fiquei ali um mês. Eu estava em casa, na rua 90, e eu tive um sonho. Eu era convidado a assistir um culto. Quando eu chegava naquele trabalho, naquele culto, as paredes do templo pintadas de azul, e eu digo, olha, é do mesmo jeito quando eu era criança, aos cultos. Eu vou ficar aqui, não vou mais para Batista, não. Só foi um mês. Aí eu tive aquele sonho e eu disse, será que sonho foi aquele? Eu tinha ido domingo para o culto na Batista. Aí quando foi quarta-feira, a vizinha do lado era a irmã Maria José. Ela trabalhava na Receita Federal. Ela me conhecia, sabia um pouquinho do meu conhecimento. E sabia também da minha decisão. Ela disse, você não quer só assistir um culto conosco hoje, quarta-feira? Eu digo, vou. Aí quando eu cheguei lá, eu vi o templo, lá no Parque Piauí. Azul, do mesmo jeito, eu digo, olha, do mesmo jeito que eu sonhei. Fiquei aquela coisa de nordestino, a voz arrastada, olha, do mesmo jeito que eu sonhei. Aí eu fui e falei para os irmãos da Batista, eu não vou mais, eu tive um sonho, assim, contei para ele, não acreditaram, ele disse, você vai se desviar. Eu digo, por quê? Ele disse, porque quem pula de igreja se desvia. Eu digo, deve ser, mas eu estou indo por um chamado de Deus. Não é querendo pular. Aí Deus deu a graça que tinha um irmão, ele disse, você é filho de pessoas crentes na Assembleia de Deus? Foi. Até 13 anos, infância e adolescência na Assembleia de Deus? Eu digo, sim. Ele disse, você não pode ficar na Batista, o seu lugar é na Assembleia de Deus. A sua formação espiritual é na Assembleia de Deus. Aí eu fiquei. E logo fui cuidando, me batizar, procurei logo fazer o curso da ETAD em Teresina, eu perguntei onde é que tinha curso, aí disse, tem em Teresina da ETAD, queria fazer teologia a qualquer custo, aquela coisa forte no coração. A chama, né? Aí comecei a procurar conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Li a Bíblia a noite inteira, passava um novo convertido, às vezes 3, 4 da manhã que eu ia dormir, lendo a palavra de Deus. Sempre dedicado. Muito forte, viu? Pastor, o senhor falou aí da sua infância, do seu começo, e eu queria agora que o senhor nos contasse como foi o processo de confirmação do ministério pastoral do senhor. Se houve um episódio especial, uma experiência marcante, na sua fase inicial, e quais foram os desafios. Eu sei que nesses desafios aí, a missionária Rita pode até dizer alguma coisa também. Eu estava aqui num culto de doutrina, aqui que eu digo, no Templo Central, e o pastor Arthur, como presidente da igreja, ele pregando, e ele falou sobre algo que eu até falei recentemente, pregando a palavra de Deus, o chamado de Pedro, que ele era pescador de peixe, mas Jesus o faria pescador de almas. E quando o pastor Arthur pregava, me veio como que uma visão, eu saindo, andando sobre as águas, num barco, e pescando, e me alegrando, e eu dizendo, eu estou pegando peixe, estou pegando. E isso até se confirmou.
eu volto já para a mensagem, se confirmou para eu não esquecer, quando eu estava no primeiro campo Sambaíba. Eu pregava num povoado chamado Regalo e ninguém aceitava Jesus. Eu fui buscar a Deus, me separei para jejuar, orar. Aí eu digo, Rita, eu vou hoje à noite para o Regalo. Nesse dia ela não ia. Aí eu dormi à tarde, um rápido sono, e eu tive um sonho. Pescando, quando chegava lá, jogava o anzol, e começava o anzol a beliscar, aquela emoção, e aí eu ferrava, e quando vinha 2 peixes no anzol. Aí eu me lembrei do que eu tinha visto aqui, da mensagem, eu pescando. Fui para o trabalho, e eu disse, eu vou orar por pessoas hoje. E todo mundo dizia na região, todo mundo dizia lá na região que Maria Alvina, filha da irmã Rita, que era crente, irmão Claro, e o Gonzaga nunca aceitariam a Jesus. Os pastores pregavam, eram amigos, mas não aceitavam a Jesus. E aí eu preguei a palavra de Deus, preguei no final, a luz da lamparina, eles ali na frente da casa. Quando terminou, eu digo, quem quer aceitar Jesus? Aí eu olhei para ele e digo, não chegou o seu dia, seu Gonzaga? Ele disse, chegou, vamos lá, Maria. Até hoje me emociono. Aí eu digo, pois vem os 2. Aí eu lembrei do sonho, digo, agora tá, peguei 2 peixes de uma vez só. Aí me lembrei da mensagem do pastor Arthur. Aí ficou aquilo. Quando foi um dia, eu estava em casa, 12 para 1h, um sol quente, causticante mesmo. Aí o pastor Arthur parou lá em casa, buzinou, e eu conheci, digo, é um corcel. Será que é o pastor Arthur? Fui lá abrir o portão, era ele. Aí ele disse, minha passagem aqui é rápida. Eu disse, pois entre. Aí ele entrou e disse, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Só vim lhe dizer uma coisa. Se Deus precisar de você na obra, diga sim. Não diga não para Deus, não. Diga sim para Deus. Você hoje está aí como um pequeno empresário na cidade. Você tem aí um futuro bonito aí pela frente. Mas eu quero lhe dizer que você não vai ser o homem mais pobre do município se Deus cuidar de você. Sempre você vai ter algo na vida, Deus vai cuidar de você. Pode dizer sim que você não vai passar vergonha. E a paz do Senhor. Foi embora. Com a irmã Geni. Aí a Rita levantou e disse, ele veio dizer que tu vai ser pastor. É. Eu digo, ele não disse isso, não. Ele só disse que se Deus precisar de mim, que eu não diga não. Pronto. Aí ficou o tempo. Aí eu comecei a trabalhar, a empresa crescendo, muitos negócios ali eu fazia. Fiquei conhecido como mirador, muitos negócios mesmo, grandes. E quando foi um dia, aquela coisa me incomodou. Eu disse, pastor Arthur, eu vou fechar tudo isso aqui. Ele disse, para quê? Eu digo, eu vou lá para minha casa. Jesus sabe para onde é que eu vou. Ele disse, você não está bem nos negócios? Eu digo, estou, mas eu sou um homem infeliz, eu não tenho felicidade. Tem algo mais forte na minha vida. E se Deus me chamar para qualquer lugar, eu irei. Eu irei, vou fechar tudo, mas é chamada. Aí ele disse, você tem coragem de fazer isso? Eu digo, eu vou fazer. Aí fiz, encerrei tudo e fui para casa. Aí começaram a dizer que eu era louco. Aí nós fomos a Caxias, lá ele me apresentou para ir para Benedito Leite. Mas o ministério sempre tem uma dificuldade. O meu foi na hora que era uma cidade melhor, mais próximo, em frente ao Uruçuí. E aí, na hora, disseram, não, ele vai para Sambaíba, e o pastor de Sambaíba é que vem para Benedito Leite. E ele disse, não, mas eu apresentei, o sentido de Deus foi para Benedito Leite. Aí, vamos suspender aqui, depois a gente fala do assunto, aí vieram em cima. Aceite, para não ficar feio para o pastor, que indicou o outro e tal, o pastor Estevão até cobrou do pastor que quis fazer essa mudança. Como é que você faz isso? Você falou com o pastor Arthur? Falou com o rapaz? Não. Como é que você faz isso? Aí falaram, o pastor Arthur disse, você que sabe.
seu lugar é Benedito Leite, eu vou segurar. Eu digo, mas rapaz, eu vou entrar no ministério já na confusão. Eu digo, eu vou para Sambaíba. Eu vou entrar no ministério. O pastor Arthur, vai mesmo? Rapaz, é o pior campo do Maranhão. Eu vou para Sambaíba. O pastor Arthur, vai mesmo? Aí eu disse, é o pior, mas tem gente. E onde tem gente, tem material para fazer crente. Foi o que eu disse. Eu fui. Aí o senhor foi para Fui para Sambaíba. Aí, da tarde, o pastor esteve, como é que está o caso? Sambaíba e Benedito Leite. Aí eu me disse, eu vou para Sambaíba. O senhor vai, você conhece lá? Eu digo, vou, não precisa conhecer, eu vou. Aí o pastor Estevão disse, pelo que eu estou vendo, parece que se trata de um homem de Deus. Aí fui. E graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo. Foi assim que começou a chamada ministerial. 3 anos. Tudo certo. E um mês e um dia. Começou forte. Missionária 3 Rita, anos. e diante disso, Um mês e um dia. foi forte aí a ida. E para você, quando o pastor Arthur chegou lá, que deu esse recado curto para o pastor Evaldo. E eu bem crua. E eu bem crua. Crua sem entender, né? O processo do Evaldo, o crescimento lento. espiritual, foi muito rápido. O meu já foi mais pausado. Mais lento. Mais lento. E aí eu dizia, meu Deus, mas como é que a gente vai para um lugar difícil, que a gente não conhece, com 3 filhos pequenos, né? Ficou aquela dúvida na cabeça. Mas aí, companheira, É, isso mesmo. a amiga, e fui com ele para Sambaíba. Quando chegamos em Sambaíba, o primo dele que levou a nossa muda disse assim, tu quer voltar? A gente volta. Tu não vai ficar num lugar desse. Uma casa de adobo, uma igreja grande, nem muro não tinha. Tudo. E aí Mas ficamos. quando o pastor O Evaldo disse, Evaldo, não, nós vamos ficar, nós chegou viemos para para a senhora lá ficar. na convenção e disse, olha, nós vamos para Sambaíba. Qual foi a sua reação? Não, eu não estava na Ah, você não estava na convenção. convenção? Não. Não, Geralmente naquele tempo não ele levava. ia. Ah, não não levava. levava. Não, eu Mas não quando estava na chegou- mas quando convenção. chegou em Não. casa, naquele Geralmente tempo não ele ia levava. Ah, não com. levava, nós fomos com os Ele ia filhos. só Mas com o quando pastor chegou- mas Arthur. quando Fomos de chegou em casa. casa, Questionei em casa, assim. diz, olha, nós Não. vamos Eu para sempre, Sambaíba. nunca Nunca. questionei. Fomos de Nunca casa, não. questionei assim. Não. Não, Eu sempre consegui. nunca Nunca. questionei. A Rita sempre foi Nunca cordada. atrapalhei o Não, nós ministério vamos. dele. Só Sou segui. sua esposa, onde Consegui. você for, estarei com Rita você. sempre foi cordada. E aonde Não, ele nós vamos. estava, É. os filhos estavam, Sou ele sua estava esposa, na onde você for, felicidade. estarei. Ele Meus estava- filhos foi E difícil. aonde ele Na estava, ele educação que tinha estava que ir ali, para a estava a minha escola, que eles felicidade. começaram Meus a filhos estudar. foi difícil. Não foi A fácil. educação que tinha que ir para a E escola, que eles logo, começaram a tipo do estudar. lugar, começaram a Não foi adoecer. fácil. Aí E tinha a logo, saúde aqui para tipo a do doença lugar, que eles começaram a começaram adoecer. a Aí tinha a saúde contrair. para a Aí não foi doença que fácil, eles mas graças a começaram Deus deu tudo a certo. Deus foi operando, contrair. Aí não foi A gente fácil, foi mas graças a Deus deu se tudo adaptando ao certo. Deus ministério. foi O que a operando. gente tinha, a gente aplicou. A gente foi Aí ficou aí a se gente. adaptando ao Ficamos lá, ministério. ganhando o que a gente tinha, a gente aplicou. Mas nunca faltou. Ficamos Não. lá, ganhando É, um Deus salário, cuida. menos Muito de um bem. salário. Deixa eu... Era Mas um nunca salário, faltou. nunca Não. faltou. Deus É, nunca Deus deixou cuida. Muito faltar. bem. Dos filhos, né? Geralmente os filhos, eles são mais difíceis de se adaptar, né, pastor? É. O pai, ele toma a decisão, tudo bem, mas os filhos, muitas vezes, eles não concordam com a... Principalmente quando está na fase de pré-adolescente, né? Adolescente. Mas durante os anos de ministério, os primeiros anos de ministério, qual foi a situação mais difícil que vocês enfrentaram? Não, mas o mais difícil foi quando nós estivemos em Sambaíba. Eles adoeceram e o Geraldo estava vindo da aula e ele começou a ficar debilitado. Nosso filho vinha, a gente olhando para ele. Ele estava na porta da casa pastoral aqui e a igreja aqui. E quando ele foi chegando, bem pisou na calçada da igreja, foi caminhando bem na porta, caiu e desmaiou doente. Aí a gente foi pegar. Aí não foi fácil. A Emanuele foi tomar banho no rio e entrou uma bactéria no ouvido. Nós tivemos que sair para cá, aí foi luta para a gente tirar essa bactéria no ouvido dela.
mas nunca ninguém desistia. Vamos voltar. E a família perguntava se a gente ia ficar todo tempo nessa condição. Vamos, Deus tem o melhor para nós. No momento certo, nós vamos sair daqui. E quando precisava deles, eles faziam de tudo. Às vezes faltou o dinheiro um dia para completar o talão de energia. Naquele momento ali. E tinha uns pés de laranja no quintal da casa pastoral. Eu subi, tirei as laranjas, jogando na mão do Geraldo e do Evandro, o menino que o pai deixou conosco na casa pastoral. Eu disse, meu filho, você vai vender essas laranjas na rua. Vai vender. O Geraldo pegou o carro de mão, ó a laranja, é tanto por tanto, e voltou com o dinheiro, completou o talão de energia, ainda sobrou é um pouquinho. lindo. Provisão, né? Provisão do Senhor. Deu certinho. Talão de energia. Ainda sobrou um pouquinho. É E lindo. na evangelização. Realizar culto, Deu certinho. na evangelização. Grandes auxiliares. E A gente na ia evangelização. realizar culto E aí a gente na levava a evangelização. caixa de som em cima do O Evaldo saía do e aí a carrinho gente de mão, levava a empurrando, caixa de botava som em lá cima no do local. Ela levava. Eu amarrava, do saía por carrinho um de lado, mão, ia e empurrando, levando outras botava lá no coisas, local. as Ela caixinhas que levava. dava, que não cabia no carro. O carrinho era um Corcel. E ela ia sair empurrando aqui, e o Geraldo, a Isabel e a Emanuele entregando folheto nas casas, e vamos para um culto ali, você está convidado para um culto. De casa em casa eles entravam, entregavam os folhetos e convidando as pessoas para aceitar, para ir para o trabalho. O certo é que quando foi para a gente sair de Sambaíba, a gente conquistou praticamente a cidade. Todos eram nossos amigos. Quando a gente chegou, ninguém queria nos receber, mas ao sair, saímos Para com a um glória bom de Deus, testemunho. né? Foi De chamado, Sambaíba, ainda muitas hoje vezes, eles a falam da escola, gente. Para a glória de Sim. Deus, né? Foi chamado. o muitas segundo vezes, grau me a convidou para ser escola. professor de matemática. Eu digo, não vou não vou perder tempo, eu quero ficar com a obra. Mas lutaram. Depois me colocaram para ser chefe da CAEMA, veio uma ordem de São Luís. Eu digo, não, só quero mesmo a obra de Deus, eu não vou me envolver. Aí comecei a fazer amizade com a sociedade, do hospital, delegacia, até no centro paroquial. Eu dava palestra para os jovens lá em Sambaíba. Então, eu fiquei bem conhecido na cidade. O médico era muito meu amigo. Então, a gente ficou assim. Os que tinham na cidade. Aí teve algo importante lá. O padre estava ouvindo e eu comecei o trabalho à tarde. E Deus me usou tanto naquele momento, dando uma palavra para a cidade. E o padre disse, se vocês querem a verdade, siga o que o pastor está dizendo. E eu não vou celebrar a missa hoje e vou-me embora. Depois soubemos que ele foi ser crente. Meu Deus, que coisa linda. Olha, é o poder do evangelho. O poder do né? evangelho. Do Evangelho. Sambaíba foi o seu primeiro campo. Foi. Primeiro campo. E Sambaíba, o senhor veio Para Timão, auxiliar o pastor Arthur. auxiliar o pastor Arthur. Foi. Né? E como foi como o senhor viveu o momento assim de transição da presidência da Detimon, saindo do pastorado do pastor Arthur e passando para o seu? E quais foram os sentimentos, desafios e responsabilidades assumidas nesse processo? Eu confesso que eu não esperava, nunca pensei de ser o pastor substituto do pastor Arthur. Nunca almejei isso, de maneira nenhuma. Não tinha isso no meu coração. É tão provado que quando teve a reunião, ela está aqui, aí eu disse para ela, estou saindo para a reunião agora, como vice-presidente, e o pastor Arthur hoje vai acertar a jubilação dele. E se prepare para a gente pegar umas caixas, que em breve nós estamos indo embora de Timão, que ele vai se jubilar, e eu não sei quem é que vem para cá, e eu só sei que nós vamos embora, nós vamos arrumar umas caixas que é para a gente viajar. Ela estava fazendo planos. O plano que eu sabia que eu não ia ficar. Eu E a achava que... promessa que ele nos fez também. Aí o pastor Arthur tinha dito, eu E a achava promessa muito que ele sincero, nos fez também. você né? está vindo trabalhar Aí o comigo, eu pastor lhe Arthur tinha convidei, dito. mas não estou prometendo você ser o meu substituto. Sempre ele repetia. Agora, uma coisa eu lhe garanto, que o velho Arthur, ele gostava de dizer isso comigo,
não vai deixar você voltar mais para Sambaíba. Eu só me jubilo se você for para um campo melhor, bem melhor. Não estou dizendo que é Timon. Agora, um campo você tem. No momento de eu me jubilar e quem vier para cá, aí nós vamos debater qual é o campo que você vai. Aí você sabe, seu tio, como ele era decidido, ele disse, e se não aceitarem as minhas indicações, eu também não me jubilo. Aí nós vamos ficar aqui os dois. Eu digo, pois está certo, Era pastor Arthur. garantia, né? Era a garantia dele. Era a garantia dele. Mas a gente não nunca eu nunca pensei. pensava. Mas eu tive um sonho. Ele me convidou, garantia dele. E a Mas gente nunca eu nunca pensava. pensei trabalhar com ele. Eu estava em Sambaíba e ele me ligou após um culto de doutrina aqui numa segunda-feira. Quando ele fez o convite, eu disse para ele, até quarta-feira ou quinta eu lhe darei a resposta. Isso é um sonho. Não, ele ligou realidade. Aí ele disse, ainda precisa de um tempo desse? Eu disse, não leve a mal, mas eu vou orar. Eu pensava nas dificuldades. Não as de Sambaíba, mas outras dificuldades ministeriais. E fiquei pensando e fui orar. Fui orar. Da quarta-feira para a quinta, eu não dei a resposta para ele na quarta-feira. Da quarta para a quinta, eu tive um sonho. Eu estava na beira de um rio, pensativo, olhando para as águas daquele rio. Aí o pastor Arthur chegou por trás e foi uma surpresa. Ele pegou no meu braço, aí me disse no sonho, vamos atravessar o rio? Eu digo, vamos. Eu disse para ele, e o senhor sabe nadar? Eu sabia que eu sabia nadar quando eu era adolescente, jovem lá em Mirador, nadei muito, atravessar de um lado para o outro, o rio Itapecuru, nadando de todo jeito. E aí, eu digo, e o senhor sabe nadar? Ele disse, sei. Quer ver? Vamos ver. Aí pulamos na água, os dois. E eu fiquei numa posição de deixar ele sair na frente. E eu aqui do lado. E ele nadando, acompanhando, eu acompanhando, e ele nadando. E eu comigo, cara, nadando, não podia conversar. Eu digo, mas o homem que nada bem. Eu pensei que eu soubesse nadar, mas ele é que nada bem. Foi, e eu acompanhando. Aqui atrás, acompanhando. Quando estava atravessando o rio, faltava assim, uns 30 metros para chegar do outro lado, ele disse, da agora em diante é você que vai, eu não vou mais. Eu digo, o senhor vai para onde? Lá no rio. Ele disse, eu vou para aquela coroa, vou ficar lá descansando, e você sai do outro lado. Aí eu disse, pois tá bom. Aí eu continuei nadando. Agora, eu nunca vi tanta dificuldade na minha vida, foi para eu subir na ribanceira para chegar do outro lado para subir. Onde eu pegava a capinha, arrancava. Onde eu procurava, que digo, bem ali assim, tem eu digo, bem ali tem uma brechinha, dá para eu passar. Quando eu chegava lá, caía na água de novo. Quase que eu não subia. Aí no sonho apareceu, na época que era presbítero, Antônio Carlos. Aí ele chegou e disse, você quer subir a ribanceira? Ele disse, eu vou lhe dar uma vara para você subir. Aí ele ficou dentro, aí ele botou a vara assim, eu segurei, escorregando e tal, com muita dificuldade de subir. Aí quando ele subiu, ele disse, essa quinta que nós temos, que Deus deixou para a gente cuidar, toda essa quinta, e o capim está verde, bem verdinho, e precisa nós cuidarmos bem dela, para que não fique nada seco aqui no meio, o pasto não pode ser seco. Eu digo, pois vamos cuidar. Aí eu olhava, fiquei assim. Aí eu acordei, aí fiquei com aquele sonho. E aí sempre eu ficava com ele calado. Eu disse aqui no dia que fui tomar posse como presidente, que eu contei o sonho. Que coisa maravilhosa. Eu estou aqui já. Não, Eu tô hoje aqui era para ter suando os olhos. trazido lenços e lenços, viu? Lenços e lenços. O pastor Evaldo veio preparado com o dele, né? Mas Muito claro, né, pastor? Muito claro. A mensagem de Deus aí. Deus. E Deus cumpre tudo que ele promete. Cumpriu. E Deus Senhor, cumpre tudo que ele campo aí, promete. trabalhando com o pastor Na Tancar, quinta, na né? quinta, na quinta. Grande a quinta. E houve uma evolução bem grande, né? Aí, E houve uma esse sonho foi a evolução bem confirmação, grande, né? Que Foi. realmente... Aí confirmou. Abençoado. E eu fiquei, quando eu assumi a igreja, dificuldade. Mas me veio um desejo muito forte no coração. Logo que eu assumi,
Eu digo, tenho que trabalhar, tenho que corresponder, mas eu vou precisar jejuar. Eu digo, onde é que eu fico? Aí eu escolhi a congregação da Malhada da Areia. Eu saí de casa cedo em Rita, eu vou para a congregação. Chegava lá 5 para 6 horas da manhã e ficava até 2 da tarde. De quem me procurar, você diz que eu vou estar na parte da tarde. Passei uma semana. Todo dia eu ia, 5 da manhã, voltava às 2 da tarde. Assim. Sempre eu fazia isso, a semana inteira, buscando a Deus para ver como levar a igreja. Eu fiquei assim perdido. Eu digo, e agora? Como é que eu vou levar o trabalho? Os desafios. E me veio o sentimento de evangelismo, obra missionária. Aquela coisa forte, obra missionária. Eu me preocupei, digo, vamos fazer missões. É o que a gente ainda vê isso. Pois Né? é, aí eu, Arder no seu coração. eu sabe? digo, vamos fazer missões, tenho que dar apoio a missões. A obra missionária eu tive várias visões, vários sonhos. E vamos fazer. Aí preparei um projeto para missões. Quando apresentei a primeira vez, aí aqueles que a gente pensava que eram um pouco opositores, aí disseram, se você entrar por esse caminho vai dar certo. Só a palavra que me deram. Se entrar por esse caminho aí, vai dar certo. Aí trabalhamos para a evangelização. No primeiro ano fizemos aqui um evangelismo aéreo. Consegui, naquela época, um helicóptero no dia da Bíblia, para a gente soltar a faixa de 200 mil a 300 mil folhetos sobre o timão. O helicóptero aí por cima e a gente por baixo, desfilando na rua da cidade. E, pois é, fizemos a evangelização da cidade inteira. Toda a cidade, o povo correndo para receber o folheto. Chamou a atenção de toda a cidade. Deus foi confirmando. Aí, depois eu tive um sonho que eu me agoniava. Depois eu tive um sonho, mas claro que esse seu, numa reunião convencional. E era tanta coisa pesando, aí eu disse, hoje eu vou rasgar o verbo. Eu vou dizer tanta coisa hoje, que eu já ouvi falar de convenção e tudo. Talvez hoje eu perda a minha carta. E levantei como que, no sonho, levantei ali como muito zangado, chateado, quando eu levantei. E uma voz me dizia, bem alto do céu, só fazia ouvir aquela voz. Você não tem sido vitorioso até aqui calado? Continue calado, que eu vou estar contigo. Aí eu acordei chorando. Ela me quando você está chorando, está chorando. Eu digo que estou. Aí, calado, foi o caminho que eu encontrei, buscando a Deus e calado. Venceu calado. Estamos vencendo, estamos lutando. Vencendo calado. Diz que às vezes a melhor resposta é ficar calado. Fica né? calado. É isso aí. Pastor Eovaldo, há algum testemunho da vida de vocês, antes mesmo da liderança da AD em Timon, que tornou-se um marco na sua história? Sim. Nessa congregação do Parque Piauí, que era liderada pelo presbítero Luiz Manuel da Silva, nós chegamos e as provas vieram. Aí foi Deus confirmando que eu tinha o apoio da família, ele estava com a família. Me veio uma dor instantânea, uma dor lombar, que eu já sofri muitas dores na minha vida. Fui em acidente de carro, muita coisa eu já passei. Mas eu nunca vi uma dor daquele tamanho. Eu não sabia se era um problema renal ou era uma vértebra que tinha se deslocado, mas era dor muito grande. E aí eu disse, eu não aguento mais. Aí uma coisa veio assim me esclarecendo. Pede a tua filhinha, Emanuele, para orar e colocar as mãos. E eu só fiz deitar de Rita, chama a Emanuele, vem você com os 3 filhos. E diz a Emanuele para colocar, o que eu estou sentindo para ela colocar as mãos sobre essa dor, é bem aqui, e ela orar. E ela orou, na hora que terminou de orar, a dor tinha passado. Meu Deus, que coisa linda. Passou instantaneamente. Eu digo, Deus está com a minha família, Deus está conosco. E temos lutado. Outro milagre, ela foi estudar e tudo, e aquela coisa de pai, o ciúme de pai, não sei se vocês, os pais aqui têm ciúme dos filhos,
Mas eu fiquei e tal, eu digo, Emanuel não quer ser crente. Aí um dia eu disse, Senhor, se tu tem uma chamada, vai continuar comigo. E se minha filha é tua serva, eu quero ter uma prova da tua parte. Nunca abri a porta do quarto de minhas filhas. Nesse dia deu vontade de abrir. Ia passando, eu digo, Emanuel está no quarto dela. Eu só fui bater tanto com o dedo e abri. Quando eu abri, ela estava de joelho dentro da Bíblia. É uma Bíblia de joelho. Joelho. Aí eu disse, Deus confirmou. E ele sempre fazia essas provas. E Deus, é isso que eu acho E lindo, ele é isso sempre que, fazia essas que provas. e toca Deus a minha confirmava. vida, que toca a minha alma e que aperta os meus olhos e que eles ficam suados. Mas na vida do ministério tem que ter isso, né? Tem que ter Tem que ter. Esses marcos. E é isso que fortalece, é que nos impulsiona, né? É a certeza de que Deus está conosco. E uma das coisas que ele fazia também era orar. Quando eles estavam dormindo, a gente ia no quarto e ele Abençoar, colocava porque às as vezes a mãos gente sobre os precisa orar. filhos E e à orava noite, para Deus ver alguma coisa e dizer, abençoar. Senhor, é melhor do que a reclamação, o Senhor operando. Não deixe acontecer isso com meus filhos, de jeito nenhum. Não deixe acontecer. Aí eu orava e pôr as mãos, madrugada, tudo dormindo, e eu orando e pondo as mãos sobre eles, para Deus abençoá-los. Do início até o presente momento. O que mais emocionou vocês, né, nessa trajetória de ministério? O que mais exigiu a fidelidade a Deus, que Deus veio a operar grandemente assim na vida de vocês no ministério? Qual foi o momento que mais emocionou? São muitos. Tem coisa gostosa na obra de Deus. Tem momentos bons. Terminou um culto aqui no Templo Central, o domingo. Aí me chamaram aqui na Travessa Timbira, aqui do lado. Aí tem um rapaz ali endemoniado para o senhor expulsar o demônio. Quando eu cheguei, eu só disse para Satanás, não fui copiar de igreja para nenhuma denominação para conversar. E eu disse, Satanás, você sempre procura destruir a humanidade. Esse é teu ofício, matar, destruir. Você quer destruir a vida desse jovem, você não vai destruí-lo. Você vai sair agora em nome de Jesus. E sai em nome de Jesus. O rapaz ficou assim e desmaiou. Eu digo, ele saiu, ele vai acordar. E o demônio saiu. Saiu, passou. Depois eu fui chamado pela mocidade de uma congregação em Teresina para dar uma palavra. Eu digo, mas tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas me deu vontade de atender o convite daquela mocidade naquele dia. Às vezes eu digo não, eu digo, mas eu vou atender. Aquela vontade de ir. Aí eu fui atender a mocidade. Quando eu fui saindo, tinha um rapaz de gravata, paletó. Essa parte do Senhor, pastor Evaldo. Diga a paz do Senhor, meu filho. O senhor me conhece? Eu digo, não. Ele disse que o senhor só me viu uma vez. Foi no dia que eu estava endemoniado. O senhor orou por mim, expulsou o demônio, e hoje sou um servo de Deus. Glória a Deus. Forte, viu? Muito forte. Isso aí é para marcar mesmo. É para marcar. Pois, Ver a pessoa totalmente lúcida, né? Transformada honrado. e servindo a Deus, né? Servindo a Deus. É isso As aí. pequenas coisas que a gente vê e na simplicidade, nós conquistamos muito. Coisas que as pessoas às vezes não valorizam. É forte. Mas é nas Mas pequenas nós ainda- coisas que Deus o nosso opera papo de ainda vai forma continuar. maravilhosa. E eu quero fazer mais uma pergunta aqui para o senhor, pastor. Quando o senhor assumiu a Assembleia de Deus em Timon, como era a realidade da igreja e qual visão Deus colocou no seu coração para o futuro? O senhor já até falou aí que foi a visão missionária, mas eu creio que teve Sim. mais alguma coisa. Quando eu assumi a igreja, eu me preocupei em fazer algo mais
por receber uma igreja estruturada, uma igreja madura, amorosa, uma igreja que encarava os desafios, um homem com muita capacidade como o pastor Arthur. E eu disse: e agora, Evaldo? Seguir os passos de um gigante. Como é que eu faço para acompanhar e alcançar os passos de um gigante? Aí comecei a me preocupar. Parti para o que ele gostava, construção de templos, procurando comprar sempre terrenos na cidade e ver o crescimento quantitativo, sempre dizendo para a igreja. Nós trabalhamos para ter em Timon missionário do lar, chegamos uma época a ajudar, não era assalariado, mas recebia uma boa ajuda da igreja, 22 irmãos, andando de lá em lá todo dia o serviço era evangelizar para crescer, para ganhar almas para o reino de Deus. E aqui, acolá, no batismo, a gente perguntava: quem aqui aceitou a Jesus pela visita dos missionários? Aí sempre levantava: eu. Sempre tinha pessoas. Vale a pena. Nos preocupamos com esse crescimento quantitativo e o espiritual. Cuidado que o pastor Arthur tinha, a reunião ministerial que acontecia cada mês, quando se observava um auxiliar, pessoa com uma história, um currículo bonito na igreja, falava: isso, a gente vai abrir mão, com aquela segurança da igreja. Eu digo: e esse período? Se eu abrir mão de algumas coisas, eu não vou deixar o pastor Arthur insatisfeito, o ministério insatisfeito. Mas se eu começar a cobrar demais, tempos mais novos na convenção no Brasil, ir às convenções gerais, assistir os debates, se está inovando, está abrindo mão. E um dia eu fui me consagrar lá no Corrente, pedi a chave lá aos irmãos Zé Alves, irmã Ivanise. Eu queria passar 3 dias de consagração, exatamente para pedir a Deus orientação. Minhas questões eram com Deus, não e falar nada para ninguém. E no 3º dia, eu fui na terça, na quinta-feira, e eu tive um sonho. Sempre Deus me deu sonho. E eu disse aqui, eu disse para a igreja. E Deus me disse: a igreja que você pastoreia, ela está acima do meio, ela está com 6% do que eu quero. Aí eu me desesperei no sonho, ele falando comigo. 6% do que o senhor quer? Ele disse: porque 10% é impossível alguém fazer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você segurar os 6%, você vai fazer um grande trabalho para mim. Aí eu acordei. 6 para ele estava bom para Deus. Maravilha. Aí ele disse: se você segurar os 6%, eu digo: e agora, meu Senhor, vou segurar. Depois eu estava lá, voltei, apareceu uma febre aqui, uma coisa, e a vontade que me deu foi de ir para lá, porque eu orava lá e me consagrava na chácara do irmão. E lá, quando eu cheguei, logo eu tive um desmaio, a febre era tão alta. Aí eu tive uma espécie de uma visão, uma mulher negra, ela cercada de pessoas, e aí dizia: pastor Evaldo, nos ajude, nos ajude. Eu digo: mas eu nem lhe conheço, mas nos ajude. E a voz dizia para mim: ajude, aí vai ajudar muito no seu ministério. Aí logo depois chegou a missionária Francisca, aí foi da África e veio para cá e pedindo um posto, que lá tinha muita gente em redor dela. Francisca estava na secretaria? Não, essa aqui não, é outra, lá de São Era Luís. Ela está para a Luís. África. E aí nós cuidamos, fizemos parceria com ela. A escola dominical, o irmão Genival, disse: nós vamos, quando ela contou: pastor, a gente pode liberar o que tem aqui no caixa da EBD? De pode, completamos tudo, mandamos o poço, depois veio o vídeo da África, quando a água chegou para aquele povo,
um poço lá para eles. Pastor Evaldo, muito obrigado. É muito gratificante. É gratificante. Aí Deus foi abrindo as portas. A igreja sempre teve a facilidade. Teve até um irmão, que eu vejo conversando comigo, parece que ele estava meio aborrecido, e ele disse, mas eu não vou brigar com o senhor, não. E eu disse, não é bom a gente brigar, não. Ele disse, não, eu não vou, não, porque Deus está na tua vida, eu já vi. E eu disse, pois é, ele tem, até aqui ele tem me ajudado, mas não para estar comigo, para dizer que é ele que me defende, não, ele me dá calma, e aí vocês não vão brigar comigo, ele me dá calma, o que ele faz é só me acalmar para eu não brigar. Pastor Evaldo, eu vou ver se eu consigo elaborar aqui uma pergunta. Veio aqui o desejo de fazer isso. Assim, quando que o senhor assumiu o Campo Timon, eu sei que veio o peso da responsabilidade, né? Imaginar como conduzir, o que fazer. Mas, no início, assim, o pastor Arthur, ele teve alguma orientação dele, alguma ajuda no início? O pastor Arthur, um homem muito sábio, muito sábio. Por isso que às vezes eu me reporto muito a ele. E ele disse, não conte com ingerência minha, orientação minha pessoal, particular, e dizer, você tem que fazer isso. Ele disse, eu nunca vou lhe dizer isso. Ele disse, não é bom. Ele disse, eu tenho dito, antes de me jubilar, que não é bom um pastor se jubilar e ficar na mesma igreja, que é pesado para o obreiro ele ficar na mesma igreja. E alguém procura, alguém pede opinião, e pode ficar aquela coisa do leve e traz. Ele disse, então, eu nunca vou lhe dizer. Se porventura você me procurar tendo uma dificuldade e eu puder lhe orientar, eu lhe oriento. Se não, eu digo, não, eu não tenho que lhe ajudar. Você busque a Deus, que Deus vai lhe orientar. Então, foi essa questão. Eu orava, buscava. Um dia eu trouxe ele para a reunião, estava há quase 2 anos. Eu digo, vamos para a reunião hoje. Ele disse, rapaz, você quer me levar para aquela reunião? Eu digo, só uma vez, não precisa o senhor ir muitas vezes, não. Pois eu vou, hoje eu vou. Aí ele veio para a reunião, olhou, não falou nada, pedi só para ele orar encerrando, ele orou encerrando. Aí eu fui na casa dele no outro dia. Quando ele chegou lá, ele disse, Deus lhe abençoou na direção do trabalho. Uma reunião como aquela dali, calma, ali é Deus que tomou de conta. Só uma coisa que ele me disse foi isso. Fique tranquilo que Deus dominou a situação. O caminho é por aí. Aí eu fiquei tranquilo. Mas eu estou observando aqui que o pastor, para expulsar um demônio, ele foi com uma calmaria que, meu Deus do céu, eu digo, Jesus. Mas é isso, vamos para frente, que nós temos mais uma pergunta aqui. Tá bom, tá fluindo, muito bem. Quais os princípios ou valores espirituais que sustentaram vocês ao longo dessa jornada, especialmente nos tempos difíceis? Princípios e valores, ou valores espirituais. O que mais nós primamos é o que a Rita já falou. É a simplicidade, a confiança em Deus, e eu já tenho dito aí, às vezes dando um testemunho fora, que às vezes me convida, alguém já me disse que um tempo os meninos aqui me chamava o vai dar certo. E mesmo na dificuldade, eu digo, vai dar certo, vai dar certo. E hoje eu gosto de ouvir minha filha, em São Luís, a Emanuela. Quando às vezes, muito pouco ela sabe, ela diz, não vamos desanimar, que de mais longe nós já viemos. E vai dar certo. E vai dar certo. Muito bem. É isso, vai dar certo. Eu me lembrei da irmã Dudu, né? Ela disse assim, no final... Dá tudo Dá certo. tudo certo. Vai dar certo. Sempre eu gosto de dizer, vai dar certo. Humildade, paciência. Confiança em Deus. É confiança. É você saber esperar. Não adianta ruptura, porque não dá certo. Muitos saem, às vezes eu lamento. Às vezes os probleminhas da convenção que chegam para nós são problemas ministeriais. E aí eu digo,
mas eu acho que aqui só faltou um pouquinho de prudência. A prudência, ela resolve muita coisa. Tivesse tido mais um pouquinho de calma, porque eu vi o pastor, não estou indo em santo, há muitos anos, que era de... Não, é o outro, o Zé Neto, o Neco, que era de Maceió Maceió. e de Alagoas. Ele falando lá em Caxias, ele deu um exemplo. Isso é muito bonito. Diz que um moço morreu e deixou como herança 19 camelos para 3 amigos. Ele disse, eu vou deixar para vocês. Um vai ficar com a metade, o outro com um quinto e o outro com um quarto. É de vocês. Agora não pode matar nenhum camelo para tirar pedaço, tem que ficar vivo. E ele morreu. E eles ficaram. E agora, como é que nós vamos partir essa herança que esse moço deixou para nós? 19 camelos, um ficou com a metade, ele disse que não é para partir, e só dá certo se for 9,5. 9,5 com 9,5 é que dá 19. E bateram cabeça para resolver o problema. Aí ia passando um pastor. O pastor viu a confusão e ele ia sentado num camelo, ele ia montado num camelo. Quando o pastor chegou e viu a dificuldade, disse, não, eu vou fazer como o moço. Ele deu 19, eu vou dar 1, só o que eu tenho eu dou para vocês. Aí deu para eles, aí deu 20. Aí o que tinha recebido disse, bom, se 20, a metade é minha, eu tiro 10. Pronto, tirou. O outro disse, 1/5 de 20 são 4, 5 vezes 4, 20. Eu vou tirar meus 4 e vou sair aqui. O outro disse, o meu é 1/4, 4 vezes 5, 20, eu vou tirar meus 5. Aí ficou um com 10, o outro com 4 e o outro com 5, na ordem, um com 10, outro com 5 e outro com 4. E aí sobrou um, que era o do pastor. O que é dele sobra. Então, do pastor ninguém toma. Tá certo? Tá certo. Rapaz, acho pronto aí, foi. Bora caminhar. Pastor, nós estamos chegando para o final do nosso VidaCast, mas nós temos duas perguntas para lhe fazer. Primeiro, que conselho vocês dão aos novos líderes, obreiros e casais que estão iniciando no ministério? Meu? Sim, você quer falar para a irmã? Se quiser falar assim. Isso, fale aí, missionária, para as mulheres. Nunca deixar a exaltação chegar ao coração. Seja simples, forte, eu recebo. sincero, temente a Deus, que tudo dá certo. E o senhor, pastor? Ver a obra de Deus, como diz Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro é o reino. E confiar na palavra, que as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é o reino. Priorizar o reino. Eu lutei muito. Um tempo passei a estudar inglês, e estudar com meus filhos. Eu digo, eu preciso falar fluentemente o inglês. Fui estudar direito, estudar administração, estudar uma porção de coisa aí. E aí depois eu me vi, foi no Congresso, lá em Brasília, num sonho que eu tive. E aí lá eu fui fazer uma defesa de um projeto. Aí disse, rapaz, esse deputado do Maranhão é muito inteligente. Me levantei calado, disse que eu era inteligente. E eu, naquele negócio, ali, levantei lá para falar e querendo defender aquela causa. E essa voz que me acompanha nos sonhos, disse, eu não te chamei para isso. E aí eu digo, é melhor ter calma. Eu acho muito bonito ver os homens sábios pregando, falando, e eu fico ouvindo e levando pela simplicidade. Só teve uma irmã, Joane Bente, acho que ela teve alguma revelação de Deus. Ela estava pregando aqui e falar, ela disse, eu estou olhando para o pastor Evaldo, deve estar gravado por aí. Disse, só quem sabe o que ele tem com Deus e Deus com ele, são os dois. Deus tem alguma coisa com ele. Ele caladinho desse canto aí,
mas Deus tem muita coisa com esse homem. E eu fiquei assim, até aqui o Senhor tem me ajudado. Só posso dizer, como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. As coisas vêm, a dificuldade, e o obreiro deve encarar os desafios. É novo, não queira pensar que na obra de Deus não tem embate. Tem embate, tem luta. Mas eu gosto muito também de Atos 16 e 25, que à meia-noite eles estavam louvando a Deus, sofrendo a dificuldade, mas de repente as portas se abriram. Tinham apanhado, sofrido tudo. Aí eu tiro dali uma conclusão. Tenha paciência, aguente até meia-noite, que o milagre está para acontecer. Eita, glória. É forte, é forte. Mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta, pastor. É muito bom lhe ouvir nessa sua calma. As suas respostas nos ensinam, né? E assim, olhando para os próximos anos, quase que eu não estou nem enxergando com meus olhos cheios de lágrimas. Olhando para os próximos anos, quais são os sonhos e expectativas que Deus tem Vai ser bom. colocado no seu coração para D, em Timon e para a sua família, para a família? No coração do Senhor, para a Assembleia de Deus em Timon. Encontrar um arquiteto que me faça um projeto muito bonito para um templo. Eita, coisa boa. Acho que tem alguém olhando para o Senhor. A gente deseja ter um bom auditório, ter um templo para a gente não ficar à mercê de alugar espaço, ocupar os logradouros públicos, a gente tem esse sonho. Temos também o sonho de não ver, nosso desejo de nunca ver a igreja perder a sua etiqueta. A etiqueta vale muito. As marcas de uma igreja, elas não podem ser apagadas de maneira nenhuma. A igreja do Senhor nunca ela pode ser comercializada, ela não pode ser jamais abandonada. A igreja precisa ser igreja. Então, meu sonho é de ver os jovens fazendo a obra, meu desejo é de ajudar o que for necessário. Meu sonho é esse. Se eu pudesse, ajudaria todos os campos necessitados. Eu não tenho no meu coração dizer a Assembleia de Deus e igreja só é a de Timon. A igreja, para mim, é em todo lugar da terra. Onde eu chego, que tem uma pessoa sofrendo, me comove. E eu queria que isso tomasse conta dos corações, porque muitos parece que individualizam, as pessoas delimitam e ficam como propriedade. Isso não é bom. O bom é amar o reino de Deus na sua totalidade, porque nós fazemos parte de um reino que é de Deus. Estamos aqui como servos dele e devemos lutar em prol dessa obra. Eu queria ver que assim fosse feito, mas a gente vê. Agora precisamos entender também, não é? Tem que ter a compreensão de que não é sempre como a gente deseja. Não tem o mesmo. E até outro dia eu falei numa palavra, numa reunião dos obreiros do Troje, que a visão de ministério, ela às vezes diverge. Paulo e Barnabé. Barnabé pediu a Paulo que levasse Marcos. E Paulo disse, não, com o que ele cometeu, com a falha dele, agora não dá para levar. Ele disse, mas tem que levar. E esse problema separou os dois, está na Bíblia, muito claro, separou os dois. Aí Paulo, dizendo, ele tem que, acho que, ser punido por um tempo, aprender na escola da vida. E aí Barnabé, não, mas tem que dar uma oportunidade a ele, uma oportunidade a mais. E às vezes nós temos essa divergência na obra. Nós temos essa dificuldade. Um pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Mas Deus tirou Barnabé para um lado, Paulo para o outro, e a obra não parou, e depois o Marcos foi incluído. Paulo disse, agora pode me trazer João Marcos, que ele agora já está no ponto de fazer a obra de Deus. Chegou o dia. Então é assim, a gente sonha de ver a obra sempre unida, não haver esfacelamento, essa é a nossa vontade. É uma coisa que eu já chorei muito, quando eu vejo ameaça de cisão, de problema no trabalho, eu digo, mas Deus não nos chamou, não foi para brigar, minha gente, foi para trabalhar, para fazer a obra, prosperar, ver esses jovens servindo a Deus, como eu sou apaixonado pelos jovens, os adolescentes,
Eu gosto de dizer, o pastor deve aproveitar essa força do jovem, unir com as pessoas que têm experiência. Eu queria que tivesse reunião das irmãs do Círculo de Oração, as líderes, com os líderes dos jovens. Meu filho, a força de vocês vão nos ajudar aqui. E a nossa experiência, a nossa oração vai ajudar você. Vamos fazer a obra de Deus. São sonhos que a gente sempre quer ver em evidência. Os sonhos são... São lindos e são fortes. A obra cresce, a gente cria projetos, mas o projeto não é para separar, é para unir. E aí, quando a gente vê o desfacelamento, como o abandono, muitas vezes, a gente chega no culto de doutrina, é uma área tal, aí só vem aquela área. Isso dá uma tristeza no coração da gente, porque o nosso desejo é que eu e você venham ouvir o que os outros têm a apresentar. Não é você deixar os irmãos só, por exemplo, a área como a área 15, bem só a área 15 e algumas pessoas. Não, eu queria que a igreja todas se juntasse para ver o que a gente tem. Nós temos tantos talentos, né? Nós temos tantas pessoas que têm algo a ensinar. Todos nós temos alguma experiência para ensinar para alguém. Com certeza. Então, se nós estivermos todos unidos, maior será a prosperidade do reino. Com certeza. Né? E E a nós gente estamos vê que Deus chegando vai ao final do abençoar. nosso VidaCast de hoje, não é isso? E aí, pastor, faça aí. Nós queremos agradecer, pastor Evaldo, missionária Rita, pela presença de vocês aqui, ter atendido o nosso convite, né? Foi uma alegria. E aí... Muito obrigado pelo convite. Muito bom, pastor Foi uma missionário, ter alegria. vocês Realmente, aqui, né? muito pastor? obrigado Muito pelo bom. convite. Eu não sei você que está nos assistindo, mas eu posso dizer que fui edificado aqui nesse momento aqui, ouvindo testemunhos fortes. E eu queria ouvir assim, não tem como ouvir 100%, né, pastor? Não. É, Tem porque coisas o que eu quero pastor... lembrar, né? tem muita história. Mas tem muita coisa ainda que podia... Podia ser falado Agora, aqui. lembrando de uma palavra do nosso ex-presidente, hoje presidente de honra, pastor Pedro Aldi, ele gosta muito da palavra hipérbole. E aí ele disse que a colocação de João, se fosse testemunhar tudo que Jesus tinha feito, os livros do mundo inteiro não daria para colocar. Então, não tem como a gente falar de tudo. Às vezes chega em casa, eu devia ter falado disso, eu devia ter colocado isso, porque aparece muita coisa, a mente começa a apresentar, a fluir, às vezes já passou e também tem o tempo, né? Porque tem o tempo aqui, que não pode ser uma noite inteira, um podcast. Pois é isso, gente. O nosso VidaCast de hoje foi isso aqui. E a gente continua pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar essa história linda do nosso pastor Evaldo Sá. Não é isso, Josiel? Exatamente. Um abraço a todos, Deus abençoe. E Pastor, muito obrigado pela sua presença e até o próximo VidaCast. VidaCast. Amém.